Oi, gente, bom dia. Hoje é sábado, 15 de novembro. É, Faltam 3 dias para o meu aniversário, mas eu tô aqui para falar uma outra coisa. Ontem aconteceu um negócio que eu não é a primeira vez, mas toda vez que acontece eu fico muito contente. Eu vou falar de ontem, tá? Daí vocês já deduzem das outras vezes como aconteceu. Tem uma vizinha minha que ela é japa, uma pessoa que já morou no Japão há muito tempo. Ela também trabalha com cerimonial, trabalhou com isso lá no Japão, tal, mas tudo coincidência, né? E ela é uma pessoa assim, muito séria, não é muito de uma amizade, mas a gente pegou uma amizade a partir de uma situação que teve no nosso andar e criou um laço bem forte, assim, da gente sempre que se encontra, se conversa. Eu faço alguma coisa, mando um pouquinho para elas, elas também me trazem alguma coisinha, e é um respeito e uma admiração grande, assim, né? E ela conta às vezes algumas historinhas, só que a gente não tem muito tempo de sentar e conversar, porque ela é idosa, mas ela trabalha. Ela é idosa um pouquinho a mais do que eu. E a filha dela também trabalha na área de psicologia, também estuda muito, acho que dá aula. Mas, de vez em quando, quando a gente tá junto, também nós temos animaizinhos, né? Elas têm a Charlotte e tal. Quando a gente tá junto, a gente fala rapidinho, mas com respeito, com carinho, aquele pessoa que você se importa e que a gente vê que elas também se importam, né? E ontem ela fez um desabafo para mim e falou assim, a pergunta que quase todo mundo faz, né? Por que você não tem filhos? Por que você não casou? E aí eu falei para ela, falei, ó, essas coisas não é a gente que escolhe exatamente, né? Assim como uma pessoa casa, tá super feliz, separa, algumas pessoas não sei, né? Não dá para explicar. Tem uma vocação. Cada um tem a sua vocação, né? Eu acredito que o casamento é uma vocação. E, e eu falei assim, ela falou, e nem filhos você quis? Eu falei assim, e filhos para mim eu queria muito, mas dentro do casamento. Formar uma família. Fora, nunca nem imaginei. E aí, quando o meu caminho foi indo por outro lado, eu entendi que não era para eu ser mãe, né? Aí ela falou: Você sabia que eu não gosto de pessoa, mulher solteira? Assim, eu acho elas tão estranhas, com a cabeça quadrada, parece que vive fora da caixinha, sabe? Porque ser mãe, e você é diferente. Pra mim, quando eu te olhava assim, eu vejo você entra e sai, você fazendo as coisas, eu achava que você tinha já criado uns 4, 5 filhos, e um monte de neto, porque você tem muito jeito de mãe. E aí, é uma coisa que eu fico muito feliz, né? Quando eu ouço isso, quando eu recebo parabéns no Dia das Mães e tal. Porque de fato, né, eu percebo assim na convivência, no trabalho de orientação familiar ou na própria família, né, que ser mãe é muito além do que eu já falei isso, né, para vocês. Ser mãe ou ser pai é muito além de uma gravidez e de dar à luz, né? Mas sem tirar os méritos das boas mães, a gente, quando eu tenho várias amigas que também são assim, é um envolvimento, sabe, um cuidado com a família, com os pais, com os sobrinhos, com quem trabalha com ela, e uma forma de ver a vida, sabe, um querer contribuir que torna aquele dom da maternidade que toda mulher tem, ela extrapola, né, ela transborda com quem você tem do lado, né? E às vezes eu fico pensando assim, quando eu tenho alguém assim, equipes, ou mesmo que eu trabalhei e tal, de verdade, é um querer bem, tão bem, sabe? Um querer cuidar, que, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Quando são os homens, né, os meninos tal, que trabalham comigo, eu tomo um certo cuidado para a pessoa não ter uma interpretação até errônea, mas a vontade é de cuidar que nem se eu cuidaria dos meus sobrinhos, né, dos meus irmãos, tal, né, do meu pai, quando eu precisei cuidar. E eu tomo um pouco de cuidado, mas mesmo assim eu fico de olho, sabe, se a pessoa comeu, tal. E eu não vejo isso como uma coisa demais. Eu acho que é tão, sabe, é tão natural, sai tão espontâneo. E quando são as mulheres que estão no meu entorno, né, eu me sinto meio que mãe mesmo, né? Às vezes eu atrapalho, sou até chata que nem algumas mães, né? Porque você cuida demais, você quer resolver tudo e já, claro que muitas vezes as pessoas falam assim: "Meu, você não precisa assumir dessa forma", ou então você não, você gruda demais, tal, né?
E aí eu vou tentando pôr um equilíbrio, mas na verdade é um desejo realmente de cuidar, de servir, de que aquela pessoa se sinta bem, se sinta importante, né? E isso me traz uma alegria tão grande, né? Hoje, por exemplo, eu vim aqui com essa cara lavada, né? Porque eu vou começar a fazer a faxininha da minha casa, né? E uma coisa que eu tinha muito medo quando eu tivesse animais em apartamento a casa ficar mal cheirosa, né? Por causa fedida mesmo, né? Falando a palavra certa de xixi, do cocô do gato, as areias. E era uma preocupação, mas eu não tive muita opção porque quando eu fui adotar era uma obra de misericórdia adotar esses meus gatinhos, né? Só que é uma coisa também muito legal. Todo mundo que entra na minha casa fala assim: "Ah, a casa é perfumada, né? Quando não é o perfume da casa, é o cheiro da sua comida, que até os vizinhos comentam. Então, isso me dá uma alegria, porque a função que eu mais gosto de fazer, apesar de trabalhar em várias coisas, já que eu trabalhei, é realmente de cuidar das pessoas, de ser dona de casa, né? Que é uma característica também muito de mãe, né? E me dá uma tristeza quando eu vejo as mulheres falando: ai, Deus me livre, eu não quero, não vou fazer isso para o marido, não vou fazer isso para os filhos, eles que façam. Me dá uma pena porque a pessoa não pode provar a felicidade que é, né? De se doar, de fazer. E é isso, né? E Deus também se encarrega de fazer com que as pessoas entendam que é verdade, que não é bajulação. E que a gente também se sente livre assim, não tá se sentindo, eu tô servindo, então eu sou a pior das criaturas, né? Que me sirvam. Não, realmente dá uma felicidade muito grande. Então, assim, uma outra hora eu venho aqui com uma cara mais bonitinha, tá? Mas agora eu vou enfrentar aqui a bagunça que eu tenho visita 1h30 para almoço, mas eu preciso dar uma ordem na casa primeiro, tá bom? E é isso que eu queria dizer para vocês. Hoje, meu recadinho do sábado. Feliz feriado e dia 18 é meu aniversário. Você tem alguma sugestão do que eu posso fazer sem gastar, sem também parecer que eu tenho que ir na festa da... Eu não vou fazer festa, mas o que você faria no meu lugar? O que você sugere? Um beijo, viu? Tchau.